Vamos lá. O problema da segurança no Rio de Janeiro, para que vocês entendam. Para que vocês entendam. Eu já subi favela, comunidades, ocupei comunidade diversas vezes. Tem até algumas fotos aí, tá na internet. Eu não sou muito de tirar foto, mas quando eu acho alguma foto eu coloco aí. É uma coisa normal, que eu me lembre, desde quando eu saí da academia militar, a primeira vez que eu vi o exército ocupando favela foi em 1996. Eu ocupei a primeira vez, eu acho que em 1998. E sempre foi uma coisa, vamos dizer assim, relativamente comum. O problema é quando começava a dar certo. Quando começava a dar certo, a primeira coisa que o político faz, tira porque está dando certo. Tira porque está dando certo. Vamos lá, essa ocupação no Rio de Janeiro não vai dar em nada, porque em vez de se decretar o artigo 142, através do 144, você decreta o 142, as Forças Armadas deveriam assumir total controle de tudo que está acontecendo, e aí sim iria resolver o problema com poder de polícia e tudo mais. Não, se criou o estado pastoso da matéria, que é o deixa que eu deixo, que não vai dar em nada. Se der errado, a culpa é do exército, se der certo é porque o governo conseguiu. E o presidente Temer se gabou em falar, não, que já está melhorando a sensação de segurança. A sensação não é segurança. Assim como a mídia teima em colocar, não, a vontade dos brasileiros de empreender no Brasil aumentou de 15% para 20%. Grandes M. Aumentou a vontade pode aumentar, mas nada vai acontecer nesse país economicamente falando. Então, de fato, nada aconteceu. E, de fato, os números permaneceram iguais e até pioraram. Porque, de fato, o exército não está tomando conta. O Temer, como constitucionalista, ele, em vez de decretar o 142, ele foi pelo artigo 84 e fez uma máscara que era o 142, mas não é. O exército, na verdade, está apoiando as operações de polícia e não executando. Às vezes que teve entreveiro com o exército, todo mundo morreu, vocês viram também na TV ou na mídia, né, que toda vez que tem os entreveiros é caixão, meu irmão. Então, ou seja, não se permitiu isso até para não se resolver o problema. Vocês viram na Rocinha, a Rocinha é uma comunidade, normalmente eu passo por ali quando vou para o centro da cidade, e é uma comunidade, todas as pessoas que trabalham aqui na Zona Oeste, aqui nesses bairros aqui de praia, normalmente eles moram ali ou então naquele bairro ali atrás que eu esqueci o nome. Tá, não lembro o nome. É um bairro mais aqui perto aqui. Então as pessoas ali normalmente são pessoas de bem. A maioria em massa ali é pessoas de bem, mas existe ali o tráfico. Só que o tráfico ele é comandado por senadores e deputados. Quando existe um problema desse de segurança pública que não é resolvido, isso muito interessa ao governo. Eu vou explicar o porquê. Centenas de crianças não vão para o colégio quando acontece um problema desse. Centenas de crianças, centenas de pessoas não vão trabalhar, ou milhares de pessoas e milhares de crianças não vão para o colégio, milhares de pessoas não vão trabalhar. Essa sensação de impotência gera problema no trânsito, então você fica mais tempo no trânsito. Uma vez, ano passado, eu estava conversando com uma pessoa, enquanto eu estava no carro dirigindo, eu saí de casa para ir para São Cristóvão, ir no centro e voltar, e o tempo que eu perdi em São Cristóvão foi menos de meia hora, e no centro menos de meia hora, eu fiquei 9 horas dirigindo. 9 horas dirigindo, porque teve um tiroteio no caminho por um lado, depois eu retornei e estava tendo tiroteio na Rocinha, fiquei 9 horas preso no trânsito. 9 horas. Enfim, no caso o trajeto que nem é muito grande. É o tempo que eu iria de carro daqui de casa até São Paulo e estaria quase em Pindamonhangaba voltando já. Então, quando crianças perdem a aula,
pessoas perdem o trabalho, pessoas ficam presas no trânsito. Isso é um objetivo do governo, porque em mais de 30 anos de governo socialista, nunca os pobres ficaram tão pobres. E a pobreza e as comunidades são currais eleitorais. E quanto mais piorar a educação das crianças, mais no futuro essas crianças vão morar no mesmo local de onde elas saíram. Elas não vão evoluir porque não tiveram condições de estudar, porque o governo desvia a merenda, o governo gera violência, a criança não vai estudar, o governo não permite que os pais dessas crianças melhorem economicamente, porque elas não conseguem trabalhar, porque moram em comunidade, a violência não deixa ela sair nem ela voltar. Então tudo isso é uma máquina de gerar dinheiro. Então, como muito bem disse o Trump, quando ele mudou as regras de engajamento no combate contra o terrorismo, ou seja, existia o viés político e o viés militar. O viés político é sempre direitos humanos. Não dá porrada no bandido, não. Não dá tiro no neném, não. E o viés militar é senta o dedo. Ele retirou o viés político, o viés democrata, o viés dos direitos humanos e disse: milico, senta o dedo. Acabou a violência. Acabou a violência. Mas aqui no Brasil a violência ela vem de cima. A violência ela vem do governo. Nós vivemos uma violência de governo, não é uma violência pública. A violência pública é reflexo da violência de governo. É diferente aqui no Brasil. Então a violência que nós vivemos é reflexo do que o governo faz. Nós brasileiros nós não somos violentos. Naturalmente nós não somos violentos. Tá? Nós vivemos o reflexo do que eles fazem. Muito de tirar foto, mas quando eu acho alguma foto eu coloco aí. É uma coisa normal, que eu me lembre desde quando eu saí da academia militar. A primeira vez que eu vi o exército ocupando favela foi em 1996. Eu ocupei a primeira vez, eu acho que em 1998. E sempre foi uma coisa, vamos dizer assim, relativamente comum. O problema é quando começava a dar certo. Quando começava a dar certo, a primeira coisa que o político faz, tira porque está dando certo. Tira porque está dando certo. Vamos lá, essa ocupação no Rio de Janeiro não vai dar em nada, porque em vez de se decretar o artigo 142, através do 144, você decreta o 142, as Forças Armadas deveriam assumir total controle de tudo que está acontecendo, e aí sim iria resolver o problema com poder de polícia e tudo mais. Não, se criou o estado pastoso da matéria, que é o deixa que eu deixo, que não vai dar em nada. Se der errado, a culpa é do exército, se der certo é porque o governo conseguiu. E o presidente Temer se gabou em falar, não, que já está melhorando a sensação de segurança. A sensação não é segurança. Assim como a mídia teima em colocar, não, a vontade dos brasileiros de empreender no Brasil aumentou de 15% para 20%. Grandes M. Aumentou a vontade pode aumentar, mas nada vai acontecer nesse país economicamente falando. Então, de fato, nada aconteceu. E, de fato, os números permaneceram iguais e até pioraram. Porque, de fato, o exército não está tomando conta. O Temer, como constitucionalista, ele, em vez de decretar o 142, ele foi pelo artigo 84 e fez uma máscara que era o 142, mas não é. O exército, na verdade, está apoiando as operações de polícia e não executando. Às vezes que teve entreveiro com o exército, todo mundo morreu, vocês viram também na TV ou na mídia, né, que toda vez que tem os entreveiros é caixão, meu irmão. Então, ou seja, não se permitiu isso até para não se resolver o problema. Vocês viram na Rocinha, a Rocinha é uma comunidade, normalmente eu passo por ali quando vou para o centro da cidade, e é uma comunidade, todas as pessoas que trabalham aqui na Zona Oeste, aqui nesses bairros aqui de praia, normalmente eles moram ali ou então naquele bairro ali atrás que eu esqueci o nome. Tá, não lembro o nome. É um bairro mais aqui perto aqui. 98.
e sempre foi uma coisa, vamos dizer assim, relativamente comum. O problema é quando começava a dar certo. Quando começava a dar certo, a primeira coisa que o político faz, tira porque está dando certo. Tira porque está dando certo. Vamos lá, essa ocupação no Rio de Janeiro não vai dar em nada, porque em vez de se decretar o artigo 142, através do 144, você decreta o 142, as Forças Armadas deveriam assumir total controle de tudo que está acontecendo, e aí sim iria resolver o problema com poder de polícia e tudo mais. Não, se criou o estado pastoso da matéria, que é o deixa que eu deixo, que não vai dar em nada. Se der errado, a culpa é do Exército, se der certo é porque o governo conseguiu. E o presidente Temer se gabou em falar, não, que já está melhorando a sensação de segurança. A sensação não é segurança. Assim como a mídia teima em colocar, não, a vontade dos brasileiros de empreender no Brasil aumentou de 15% para 20%. Grandes M. Aumentou a vontade pode aumentar, mas nada vai acontecer nesse país economicamente falando. Então, de fato, nada aconteceu. E, de fato, os números permaneceram iguais e até pioraram. Porque, de fato, o Exército não está tomando conta. O Temer, como constitucionalista, ele, em vez de decretar o 142, ele foi pelo artigo 84 e fez uma máscara, que era o 142, mas não é. O Exército, na verdade, está apoiando as operações de polícia e não executando. Às vezes que teve entreveiro com o Exército, todo mundo morreu, vocês viram também na TV ou na mídia, né, que toda vez que tem os entreveiros é caixão, meu irmão. Então, ou seja, não se permitiu isso até para não se resolver o problema. Vocês viram na Rocinha, a Rocinha é uma comunidade, normalmente eu passo por ali quando vou para o centro da cidade, e é uma comunidade, todas as pessoas que trabalham aqui na Zona Oeste, aqui nesses bairros aqui de praia, normalmente eles moram ali, ou então naquele bairro ali atrás que eu esqueci o nome. Tá, não lembro o nome. É um bairro mais aqui perto aqui. Então as pessoas ali normalmente são pessoas de bem. A maioria em massa ali é pessoas de bem, mas existe ali o tráfico. Só que o tráfico ele é comandado